Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de calorimetria é o seguinte. Inicialmente, 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius são colocados em um calorímetro de alumínio, também a 0 graus Celsius. Em seguida, 80 gramas de água a 70 graus Celsius são despejados nesse recipiente. Calcule a temperatura final do conjunto. Na situação colocada pelo exercício, ocorrerá troca de calor e, ao final, o equilíbrio térmico. Portanto, vamos utilizar a equação que iguala a zero as trocas de calor. Então, inicialmente, temos 50 gramas de gelo, então a quantidade de calor do gelo, somado com a quantidade de calor do calorímetro, uma vez que o gelo foi colocado no calorímetro, mais, como vai ser inserido água a 70 graus Celsius, esse gelo que estava no calorímetro irá mudar de estado físico, sairá do estado sólido para o líquido. Então, devemos considerar também a água dentro do calorímetro. Como que surgiu essa água? Da transformação do gelo de estado sólido para líquido. Então, o que eu vou chamar de quantidade de calor da água fria. Acrescentado agora a água quente que será despejada no recipiente, ou seja, no calorímetro. Então, a quantidade de calor da água quente será igual a zero. Então, haverá uma troca de calor entre esses quatro itens. Agora temos que calcular utilizando as fórmulas adequadas. Então, para a quantidade de calor do gelo, temos que considerar que ele sairá do estado sólido para o líquido. Quando uma substância muda do estado sólido para o líquido, utilizamos a fórmula de calor latente. Então, será massa vezes L, que é o calor latente de fusão, mais a quantidade de calor do calorímetro, que é calculada pela capacidade térmica multiplicada pela variação de temperatura, mais a quantidade de calor da água fria, que é a equação fundamental da calorimetria. Massa multiplicado por calor específico multiplicado por ΔT, e novamente a equação fundamental da calorimetria, que é massa, calor específico multiplicado por ΔT, que é a variação de temperatura. Agora vamos substituir os valores. Então, a massa de gelo, 50 gramas, multiplicada pelo calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, mais a capacidade térmica do calorímetro, 8 calorias por grau Celsius, multiplicado pela variação de temperatura. Como ele pede a temperatura final do conjunto, TF ficará como incógnita. E a temperatura inicial do calorímetro, que é fornecido pelo enunciado, 0 graus Celsius, mais agora a massa de água fria. Lembrando que o gelo saiu do estado sólido, passou para o estado líquido. Então, a massa aqui, 50, multiplicado pelo calor específico da água, que é 1, multiplicado pela variação de temperatura. Novamente, temperatura final menos temperatura inicial, também será 0, uma vez que o gelo se transformou em água. Agora, somando a massa da água que foi inserida, então 80 gramas, multiplicado pelo calor específico da água, que é 1, multiplicado por a temperatura final menos a temperatura inicial. A água que foi despejada foi de 70 graus Celsius. Menos 70 é igual a zero. Agora vamos fazer as multiplicações. 50 vezes 80, 4.000, mais 8 vezes TF, 8 vezes 0 é 0, não vamos colocar, mais 50 vezes 1 é 50, então será 50 TF, depois 50 vezes 0 também não vamos colocar, 80 vezes 1, 80, 80 vezes TF, que é a temperatura final, 80 TF, e 80 vezes menos 70, menos 5.600 é igual a zero. Então, agora, agrupando os termos semelhantes aqui, 8 mais 50 mais 80, 138 TF, temperatura final, 4.000 menos 5.600, menos 1.600 é igual a zero. Então, 138 TF é igual a 1.600. Fazendo a divisão, 1.600 dividido por 138, o resultado final será aproximadamente 11,5942. Fazendo agora a aproximação, já dando a resposta do exercício, a temperatura final aproximadamente 11,6 graus Celsius. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima, tchau.